Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Levítico, capítulo 1. Eu vou fazer a leitura com os irmãos do verso número 1 até o verso número 17. Levítico, capítulo 1, de 1 a 17. Levítico 1, de 1 a 17. Vamos ler inicialmente esse texto hoje, tá bom? Antes de ler, vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, graças te rendemos pela bênção de estar aqui nesta manhã, aprendendo do Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude, de modo que possamos compreender a Tua palavra e nela andar, segundo a Tua graça e misericórdia. Sem o Senhor, ó Deus, nada somos e nada podemos fazer. Assim, ó Deus, dependemos completa e plenamente do Senhor. Dá-nos graça, portanto. Em Cristo oramos, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos então hoje iniciar, irmãos, depois daquelas aulas introdutórias, ao estudo do texto específico de Levítico, tá? E eu imagino que se você tem alguma dúvida com relação ao viés que a gente pretende adotar nessa exposição, dá uma checada lá na internet, vai no YouTube, assiste de novo, faz suas anotações, mas a ideia foi mostrar a você que o livro de Levítico ele está presente em toda a Escritura, porque tudo envolve sacrifício. A nossa relação com o Senhor é uma relação sempre mediada, não há como fugir disso. A outra coisa importante que você tem que lembrar ao adentrar nesse texto é que tal relação se dá por uma iniciativa divina. Então é Deus quem chama Moisés para dizer a ele como vai ser feito. Então jamais teríamos condições de buscar o Deus verdadeiro e nem fazê-lo do modo que ele estabelece. Impossível. Ainda que alguns tentem e imitem a adoração verdadeira, mas ela nunca será como aquela que Deus estabeleceu. A outra coisa que a gente tem que lembrar também ao entrar nesse livro é que Deus é um Deus santo e Ele requer que o seu povo seja também um povo santo. E essa santidade, ela se verifica não somente naquele momento em que estamos diante do Senhor, no ato de culto, mas para além dele, na vida. Então é importante que a gente também considere isso. Deus requer santidade quando estamos diante dele em culto, mas também quando saímos dali, a santidade na vida, santidade como um todo. Então, com isso em vista, a gente precisa então agora olhar para esse texto e saber quais foram essas prescrições estabelecidas pelo Senhor e para o que elas apontam em termos de ensinamento e, logicamente, consumação na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então, volte seus olhos para o texto de Levítico capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 1 até o verso número 17. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois, imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, farão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para o holocausto trará macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão seu sangue em redor
sobre o altar. Depois ele o cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho. E o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água. E o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar e com a unha lhe destroncará a cabeça, sem a separar do pescoço, e a queimará sobre o altar. E o seu sangue ele o fará correr na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado oriental, no lugar da cinza. Rasgá-la-á pelas asas, porém não a partirá. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima da lenha que está no fogo. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Amém. Meus irmãos, antes de entrar na exposição desse texto de modo específico, eu gostaria de introdutoriamente apresentar dois textos bíblicos para os irmãos. O primeiro deles está em Malaquias, capítulo de número 1, quando o Senhor Deus questiona a forma como o povo do Senhor estava apresentando a ele os sacrifícios. E eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia lá nesse texto. Malaquias, capítulo de número 1. Por favor, veja comigo o que diz o texto bíblico a partir do verso de número 6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Veja bem essa associação. O desprezo para com o nome de Deus está associado a quê? Resposta. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicar o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesse debaixo do fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão o quê? A oferta. Observe bem, irmãos, nesse texto aqui você está vendo que de modo específico a tábua de aferição que o Senhor está usando para estes sacerdotes, logicamente para o povo, é exatamente a forma pela qual eles estão se aproximando diante do Senhor para oferecer. E aqui está sendo desprezado a intenção ou a disposição do coração. Aqui está sendo desprezada a parte deles, tá? Não de Deus. O tipo de oferta que está sendo colocada diante do Senhor. Aqui está sendo desprezado o modo pelo qual essa oferta deveria ser apresentada. Então, quando Deus olha para tudo isso, a pergunta que ele faz é: eu tenho prazer nisso? Eu tenho prazer naquilo que vocês estão fazendo? E a resposta clara é qual? Não. Eu não tenho prazer. Porque eu vejo a disposição de vocês a partir daquilo que vocês estão fazendo, o que é errado, é pecaminoso. Por isso eu não tenho prazer, vocês são alvos do quê? Do meu desprazer. Esse texto é muito importante para que a gente entenda, irmãos, que Deus em toda a Escritura jamais abriu mão, não somente daquelas questões que envolvem o nosso coração, a nossa disposição interior, mas também a forma como nós apresentamos essa disposição. Então Deus está interessado tanto no conteúdo como também na forma. Então eu não posso me apresentar diante de Deus e dizer: mas o meu coração é bom, ou eu estou sendo sincero. Não, não é só a sinceridade. É a forma como Deus designou pela qual deveríamos nos apresentar ao Senhor. Há outro texto que eu gostaria de apresentar a vocês também, irmãos, é aquele que está em Isaías capítulo 1. Por favor, abra sua Bíblia lá nesse texto. Isaías capítulo 1. E mais uma vez, está relacionado com as festas e com os sacrifícios que eram apresentados
ante o Senhor. E mais uma vez você tem a reprovação do Senhor. Isaías, capítulo 1, por favor. Abriram? Vou ler a partir do verso número 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei, vós nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Agora observe bem, estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Observe esse termo, ofertas o quê? Vãs. Por que elas são vãs? Vamos ler o resto do texto. O incenso é para mim abominação, e também as festas do ano novo, os sábados, a convocação das congregações. Não posso, aqui está o motivo, suportar iniquidade associada a ajuntamento, o quê? Então Deus quer o povo todo. Não adianta eu querer me apresentar diante do Senhor, trazendo até aquilo que Ele requereu, se o meu coração não está de modo íntegro diante do Senhor, não só no momento ali da oferta, mas também para além disso. Então, quando nós entramos aqui em Levítico, eu tenho que entender isso. Deus quer o meu ser, tudo que sei, tenho, tudo que sou, de modo integral. E aí, nós entramos num ponto estrutural do texto de Levítico, que eu espero que você esteja gravando essas coisas, que é o seguinte: do capítulo de número 1, do verso número 2, até o capítulo de número 6, por favor, veja aí, verso número 7, você tem o estabelecimento de 5 ofertas que deveriam ser feitas. Então, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 6, verso 7, você tem o quê? 5 ofertas. Deus está então designando o seguinte: olha, esse povo terá 5 ofertas. As 2 primeiras, que é esta que nós lemos, e a que está no capítulo 2, de 1 a 16, são chamadas de ofertas voluntárias. Ok? Qual é o nome que recebe? Oferta voluntária. As outras são ofertas obrigatórias. Então, dos 5, das 5, né? 2 eram o quê? Voluntárias. E 3 eram o quê? Obrigatórias. Então, isso para a vida toda do povo do Senhor. Até a vinda de Cristo, logicamente. 2 ofertas eram o quê? Voluntárias. E 3 eram o quê? Obrigatórias. A primeira oferta voluntária era de animais, como está aqui. A segunda, você vai observar, eram de produtos da terra. A primeira oferta representava o quê? O ofertante chegava diante do Senhor para trazer essa oferta, e ao fazer ele estava dizendo o seguinte: eu reconheço que tudo que tenho e tudo que sou é de Deus. Então nada do que tenho é meu, portanto eu ofereço tudo que há de melhor a Deus. Primeira oferta voluntária. E logicamente que isso aqui tem um contexto próprio, né? Porque você lembre que esse texto está sendo dado num momento muito próximo do Êxodo, menos de um ano, 11 meses. Então o povo tinha acabado de passar 400 anos no Egito, sofrendo amargamente, foi liberto pelo Senhor, viu os egípcios morrendo no mar, que os tomou todos, e agora esse povo está sendo conduzido pelo Senhor à terra prometida. Então a percepção é a seguinte: esse Deus a quem eu oferto tudo é o Deus que me libertou. Portanto, se dependesse de mim ou dos meus inimigos, eu estaria onde? Cativo. Logo, a percepção que devo ter é que tudo que tenho e tudo que sou é de quem? É de Deus. Só que aí tem um detalhe: esses homens não poderiam chegar lá e ofertarem-se a si mesmos, porque Deus não prescreveu o quê? A morte de ninguém. Então o que ele deveria fazer? Aquilo que é chamado de oferta o quê? Voluntária. Entendido até aqui? Então ele vai até a presença do sacerdote trazendo o quê? Uma oferta voluntária. É uma oferta de gratidão a Deus.
por tudo que ele fez por ele, libertando. Ok? Tranquilo? Segunda coisa, agora olhe para o seu texto, por favor. Você vai ver que esse texto, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é do verso número 3 a 9. E o que é que diferencia essas partes? O tipo de oferta que é feito. No caso, é uma oferta de animal, certo? Então, a primeira oferta é de gado maior. Veja o verso 3. Se a tua oferta for holocausto de gado. Mas veja que no verso 2 ele já estabelece os 3 tipos, tá vendo aí, ó? Se trazer a oferta de gado, de rebanho e de gado que? Miúdo. A primeira é de quê? É de gado. Seria animal de grande porte. Ok? Tá aí, verso número 3 ao verso 9. A segunda seria um animal menor, como um bode, uma cabra, um animal de médio porte. Está aí, verso 10. Se a sua oferta foi de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos. E a terceira oferta, verso número 14, é para aquela que não tem nem um boi, nem uma cabra. O máximo que ela pode ter é uma ave. Aí diz, se a tua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de o quê? Por que isso? Vamos supor que a gente tivesse aqui na igreja um arquibilhardário, uma pessoa muito rica, tivesse aqui uma pessoa de classe média e tivesse uma pessoa que esteja ali margeando a pobreza. Pensa bem nisso, tá certo? Então, se o referencial for tomado pelo da riqueza, o pobre não vai ofertar nunca. Como é que ele vai conseguir? Se o referencial for tomado pelo do pobre, o rico pode se achar muito. E ao invés de dar uma, vai dar, já que é barato demais, essa rolinha aí, esses pombinhos, eu vou dar logo aqui 1000 dessas. Esse não era o propósito. Quando esse sacrifício é feito, é para que se entendesse que Deus não está interessado na sua riqueza. Ele não está fazendo acepção de pessoas. Ele quer entender qual é a disposição do seu coração, sendo o que você é e tendo o que você tem. Entendeu? Então não adianta aquele rico chegar e dizer, ó, que boi bonito, Senhor. Talvez o boi bonito tenha uma bênção maior. Diz, não, meu filho. Aos olhos de Deus, sem o quê? Acepção de pessoas. Então a oferta ela tem que ser não somente voluntária, mas ela é proporcional à sua condição. E aqui eu quero trazer à memória dos irmãos o texto da viúva pobre. Ela chegou, foi ofertar, uma proporção, em termos numéricos, menor do que a do rico, mas o que foi que Cristo disse sobre a disposição daquela mulher? Que ela deu pouco? Não. Essa mulher é reconhecida porque ela deu de tudo que tinha. Então não é a quantidade. Deus não está preocupado se você é rico ou se é pobre. Por quê? Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Você só é o que é, eu tenho que ter por causa dele. Então quando Ele estabelece esse parâmetro de tipos de gados, é exatamente para que unificasse o povo e todos entendessem que todos têm condição de ofertar, independente da sua condição. E aqui, irmãos, tem 2 coisas que eu queria chamar a sua atenção. Do ponto de vista prático, né? A primeira delas é essa que eu acabei de citar. Às vezes aquele que é pobre, né, da condição mais humilde, fica com receio de trazer o dízimo e a oferta de R$10, de R$1. Mas talvez seja aquele o dinheiro do único pão dele. A propósito, o pão está mais de R$1, né? Então, antigamente dizia que R$1 comprou, hoje você não compra mais um pão com R$1, né? Absurdo, né? Mas vamos supor R$1. Era o dinheiro do pão. Mas ele pegou aquilo e trouxe. Aí o outro traz uma nota de 200. Do ponto de vista numérico, quantitativo, 200 é maior do que 1. Mas aos olhos de Deus, Ele não está interessado nisso. Portanto, você e eu temos que pensar nisso. Que essa oferta voluntária não precisa juntar um dinheiro o maior do mundo. Ele quer saber a disposição do seu coração.
E Deus não vai abençoar mais quem dá mais, não se dá, você deu muito, meu filho, vai ganhar muito. Não, não é assim não. Ele quer ver a disposição do seu coração. Abra sua Bíblia aí, por favor, irmão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo o quê? 9. Estão entendendo até aqui? Vamos ler a partir do verso 6, tá? 9, 6. Diz assim, ó. Isto afirma. Aquele que semeia pouco, pouco também o quê? Ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, o quê? Ceifará. Olha bem isso aqui. Preste atenção nisso aqui que eu vou dizer para vocês. Aqui não é o seguinte, vou dar 1.000 para ganhar 2.000. A abundância aqui é da disposição. Não é da quantia. Porque imagina, vamos supor que eu estivesse endividado, né? E esse rapaz, minha dívida é 10.000. Rapaz, eu vou semear 5.000. Para ver se eu ganho o quê? Os 10.000. Ou quem sabe 15. Não, a semeadura aqui não é em termos quantitativos, é de proporcionalidade de disposição do coração. Como é que a gente sabe isso? A partir do texto seguinte. Cada um contribua, verso 7, segundo tiver proposto, o quê? Agora, o que é que no coração tem que ter? Não com tristeza, ou por o quê? Olha, irmão, isso aqui é tão delicado, não é? Nós somos tão tentados a fazer isto com esta motivação. Dá um exemplo, tá? Acho que pergunta comum, pastor, que a gente sempre ouve, né? Pastor, dou o dízimo ou paga a conta? Uhum. Resposta: faz os dois. Porque você não pode querer comparar coisas que são de categorias diferentes. E tem, ó, vou aproveitar esse ensejo aqui para dizer uma coisa. Às vezes sua vida está uma ruína. Ruína familiar, ruína espiritual. Começa espiritual, né? Ruína profissional. É um saquetel furado. É doença para todo lado. E você fica pensando, meu Deus, por quê? Por quê? Não é porque você não dá dízimo, não. É por causa da sua infidelidade. Sua infidelidade tem preço. Não desconsidere isso. Isso não é uma ameaça, viu? Por favor. Mas é uma consideração que mostra que a desobediência ao Senhor tem preço, irmãos. Então, cuidado com isso. Isso é uma marca do seu coração. Quando você não é fiel ao Senhor, isto mostra que o seu coração está adoecido. Por quê? Porque a primeira oferta requerida pelo Senhor em Levítico é de quê? É de reconhecimento. Veja, não disse nenhuma outra. A primeira é, eu reconheço que tudo que eu tenho, tudo que isso é de Deus, precisa aqui, Senhor, na proporção que lhe é devida. Então o rico não vai deixar de dar e o pobre também não vai. Paulo está dizendo isso aqui, ó, contribua, não com tristeza, nem por necessidade. Por quê? A razão ele está no final. Porque Deus ama a quem dá com o quê? Pronto. Pense nisso. Chega para conversar, pastor, tal, duas coisas. Eu fazia só uma pergunta, agora eu estou fazendo duas. Primeira, e não se assuste, não. Ah, pastor, não vou lá porque eu tenho medo que o senhor me pergunte. Não, continue indo. Primeira coisa, como é que está a sua vida devocional? Ah, pastor, não estou lendo a Bíblia, não estou orando, não é uma prioridade. Está errado, meu filho. Isso aí tem efeito na sua vida. Segunda coisa, meu filho, você está sendo fiel ao Senhor? Ô, pastor, a vida está aí, começa a se lamentar, né? Foi doença para todo lado, e aí que a história começa, e até o jumento do carroceiro chora, tamanha a dificuldade que ele está passando. Mas ele não para considerar que ele fez um pacto com Deus de fidelidade. Você fez. E nós vamos ver já já a individualidade do holocausto. Então é importante que você atente para isso, irmão. O holocausto é oferecido na medida da proporcionalidade de cada um, para que ninguém possa dizer que não posso.
Porque Deus aceita com o mesmo prazer a rolinha que é oferecida e o boi bonito, com um cupim desse tamanho. Mesma alegria. Como é que a gente sabe disso? Volte seus olhos lá para Levítico, por favor. Levítico. Veja comigo. Verso 9. O final do verso, tá? Final do verso 9. Diz assim, ó. Oferta queimada de aroma o quê? Agradável ou desagradável? Agora veja o verso 13. Oferta queimada de aroma o quê? Agradável ou desagradável? Agora veja o final do verso número 17. Oferta queimada de aroma o quê? Então ele se agradou da rolinha ou do pombinho? Ele se agradou do bode, ele se agradou do boi. Entenda isso. Primeiro sacrifício. A minha vida é toda de Deus. Toda de Deus. Entendido? Perguntas? Voltemos para Levítico. Vamos analisar agora o processo. Por favor. Então, ele sabe que tem que oferecer. É voluntário. Ó, de livre vontade. Porque ele reconhece que dele, de Deus, tudo é, né? Tudo é de Deus. Mas agora, como é que eu vou fazer? Aí ele traz o gado dele, tá certo? Vamos observar aí, por favor, verso 2. Se a tua oferta for holocausto de gado, agora veja a especificação. Primeiro, será macho. Segundo, será o quê? Sem defeito. Os comentaristas dizem uma coisa interessante, que em termos de valor, a vaca era mais valiosa do que o boi. Por quê? Porque a vaca dava o quê? Leite e procriava, não é? Mas o boi tinha um valor representativo no rebanho, porque era o procriador. Então ele poderia não valer muito em termos de valor, dinheiro, que a vaca valeria mais, mas em termos representativos ele era o quê? Maior, mais valioso. Assim sendo, a orientação é que ele fosse o quê? Macho e fosse sem o quê? Defeito. Por que isto? Quando você observa Êxodo, por favor, abra sua Bíblia. Êxodo, capítulo 12, que vai estabelecer a Páscoa. Ok? Vai sacrificar o cordeiro. Ali já está estabelecido um padrão. Por favor. Verso de número 5. Êxodo 12, 5. O cordeiro será sem o quê? Defeito. Macho de 1 ano. Então o cordeiro tem que ser o quê? Sem defeito, tem que ser o quê? Macho. Agora, de onde é que vem isso? Vamos lá. Gênesis 3, 15. Abriram? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o... A promessa do Redentor já era que seria o quê? Macho. E teria que ser o quê? Sem o quê? Defeito. Será que essa questão foi bem compreendida? Foi. Por favor, Gênesis 4, 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz o Caim. Agora observe bem a frase que ela disse. Adquiri um varão com auxílio os bons tradutores, exegetas, adquiriu o varão, o Senhor. Ela olha para aquela criança e diz, é ele. Mas não era, né? Porque o primeiro nós sabemos que foi quem? Caim. Então, desde o início da promessa de redenção, aquele que haveria de resgatar o povo teria que ser macho e teria que ser o quê? Sem defeito. Então, quando Moisés traz essa ideia ali, ele não está inventando. Ele já ouviu aquilo dos seus antepassados. Ele já praticou aquilo por ocasião da Páscoa e agora está sendo ratificado. E se você pensar à distância, quem foi aquele que veio macho sem defeito? Cristo. Então, aquele que está sendo oferecido aqui apontava para aquele que viria e morreria por nós. Tinha que ser perfeito, sem defeito aí é perfeição,
E tinha que ser o quê? Macho. Ficou claro? Vamos lá. Prosseguindo. Volta lá, Levítico 3. Macho ser feito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o quê? O Senhor. Agora aqui precisa de uma outra especificação, tá? Imagine que essa igreja todinha aqui é a tenda da congregação. Aí você tinha dentro dela uma tenda menor. E outra maior, menor ainda dentro, que era o santo e o santo dos santos. No santo e no santo dos santos só entrava o sacerdote. Mas a porta da tenda entrava aquele homem trazendo a sua oferta. E ele levava até a presença do Senhor, onde ali ele fazia o que era determinado, que nós vamos ver já já. Então ele vai até a tenda, ó, que está aí, ó, vai até a tenda da congregação e traz uma questão aqui importante. Cada um traz o seu. Então eu não trago por papai, eu não trago por mamãe. Por que isso? Porque embora a gente tenha a responsabilidade de tutoria um com o outro, Gênesis 4:4 está dizendo isso, eu sou tutor de meu irmão, mas finalmente, quando estivermos diante de Deus, cada qual dará conta de si mesmo a Deus. Indivíduo, você leva a sua. Então veja, eu não estou desfazendo daquele aspecto da aliança representativo, mas quando trata a minha questão com Deus, ela é o quê? Individual. Abra sua Bíblia aí em Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, né? Abriram? Verso de número 39. Alguém pode ler aí bem alto para mim? Lamentações 3:39. Um de cada vez, senão o Joel vai ler por vocês, viu? Ó, por que pois se queixa o homem vivente? Queixa-se o quê? Do pecado dos outros? Dos seus. Então é importante que eu entenda que essa aproximação ela é pessoal. Agora volto a dizer, eu não estou abrindo mão aqui do caráter representativo. Exemplo, Josué 24, né? Eu não sei contra vocês, diz Josué, mas eu e a minha casa, aí é o caráter representativo, está posto lá, da aliança, dever do homem. Ok? Então são coisas distintas aqui. Eu me refiro ao fato de quando você se vai apresentar diante de Deus, você com Ele. Tá bom? Isso é sério, não é não? Não adianta eu me apoiar no pastor, no presbítero, no diácono, no papai, na mamãe. É você com Deus. Então, este homem vai, apresenta. Agora observe bem que no final do texto diz assim: para que o homem seja aceito perante quem? O Senhor. Ou seja, ninguém se aproxima de Deus de mãos vazias. Tem que trazer alguma coisa. E o detalhe, alguma coisa que lhe custe. Lembra? O rico traz o gado. Custa ou não custa? Classe média traz o quê? A ovelhinha. Custa ou não custa? É melhor. Veja que ele está tirando a melhor do rebanho. Tem algum preço. E o pobre? Traz alguma coisa que também lhe custe. Então, quando eu vou me apresentar diante do Senhor, eu não me apresento diante de Deus com mãos o quê? Vazias. É sempre alguma coisa que me custe. Irmãos, isso é sério demais. E eu vou dar um exemplo aqui simples. Na verdade, eu acho que eu falei disso aqui na igreja no tempo de uma pessoa que estava com medo de ter contraído AIDS. Ela disse que se Deus livrasse, ela ia servir a partir dali ao Senhor. Ou então aquela pessoa que já é idosa, né? Você conversa com ela, ela diz, não vou mais não. Tem que curtir um pouquinho mais. Aí você fala com o jovem do mesmo jeito. Está muito cedo para as coisas de Deus. Deixa eu curtir mais.
Então, esse princípio de dar o pior para Deus não está aqui. Porque para Deus eu sempre dou algo que me custe. Um exemplo que todos os comentaristas que eu li colocam. Lembra que Davi tinha que fazer uma oferta ao Senhor e ele queria escolher um campo, tá? Para sacrificar. Ele tinha mandado fazer o censo, escolheu o castigo, e aí como é que vai ser agora para resolver esse negócio? Vou ter que ofertar. E aí a pessoa queria dar, ele disse, não oferecerei ao meu Deus nada que não me custe. Então isso aqui é para tirar da nossa cabeça que o resto eu dou para Deus. Eu lembro que, na minha época aqui, eu talvez lembre, aquela nota de um cruzeiro, lembra aquela nota de um cruzeiro, uma verdinha? Lembra? Que tirava do banco, chega a bichinha vinha dura, rapaz. Sim, né? E aí nossa avó materna, quando a gente ia para a igreja, ela dava um envelope e ela tirava na poupança, tinha uma poupança lá, aí tirava a poupança e pegava o dinheiro e passava ferro no dinheiro, o dinheiro vir bem esticado. Você até sentia o cheiro, hoje em dia a gente não sente nem cheiro de dinheiro, né? Sentia o cheiro de dinheiro novo. E ela dizia, olha, o melhor para Deus. A roupa que você ganhou, qual era o primeiro lugar que você ia com essa roupa? Para a igreja, o sapato, a cueca. Para Deus o melhor. Depois você ia outro canto com ela, mas o primeiro lugar era para Deus. Parece que a gente perdeu de vista isso. Você compra roupa para ir para a festa, para outro canto. Mas para Deus, você vai nela arrastando de qualquer jeito. Não que não tenha, tá? Não estou falando daquele que não tem. Mas essa percepção você tem que ter. O melhor para Deus. Está aqui. Ninguém se apresenta diante de Deus com que não custe nada. E aqui vale para mim, né? Também. O melhor estudo tem que ser onde? Aqui. Melhor louvor. Aqui. Tudo melhor é para Deus. Meus irmãos, se a gente entender isso, nós estamos bem. Entender e praticar, né? Diga, Santa Irmã. Só um instante, deixe só o microfone chegar aí, por favor. Até aqui, vocês têm alguma pergunta? Estão entendendo a razão das coisas? Bom dia, Bispo. Bom dia, filho. Eu entendi a questão de levar a oferta, tudo direitinho. Que isso é individual de cada pessoa. Mas em Jó 1:5, fala que ele sacrificava no final do dia por todos os seus filhos. Beleza, excelente. Mas lembra que o texto diz que ele fazia isso porque temia que eles tivessem o quê? Esse tipo de oferta entra nas 3 obrigatórias. As 2 primeiras são voluntárias. Nas 3 seguintes, as 3 últimas, que são quando tiver ocasião de pecado, aí vai se ver isso. E ali, falei agora há pouco, é o caráter representativo da aliança. Boa pergunta, filha. Mas são ofertas diferentes. Ali. Lembra do texto? Talvez meus filhos tenham pecado contra Deus. Então eu vou lá e vou fazer o quê? Vou ofertar. Mas é uma oferta também, mas está enquadrado nas 3 últimas das 5. Mais alguma pergunta? Ok, então vamos voltar para Levítico. Vamos entender aqui o sacrifício. Aí como é que chega? Um homem chega lá, aí ele chega e dá o boi para o sacerdote? Não. Ele vai botar a mão na cabeça do bicho e ele vai ser responsável por sacrificar esse bicho. Esse ato de pôr a mão sobre a cabeça do bicho quer dizer assim, eu estou me identificando com aquele que morre em meu lugar. Ok? Ó, ele botou a mão na cabeça dizendo, eu me identifico com este que morre. Ele está morrendo para que eu não morra. Na morte dele, eu tenho o quê? Vida. Isso está embutido aqui. Então, como é que se dá? Verso 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito. Então, não adianta chegar lá, ó. Cheguei, Senhor, está aqui, tome. Não, bote a mão na cabeça para você se identificar com ele.
você vai ver que na hora que ele sacrifica, o sangue... Você já viu matando um bicho alguma vez? O sangue escorre, não salpica quem está. Essa é a ideia. Esse sangue está salpicando em mim e eu sou responsável por isso. Eu tenho identificação com isso. E o ato de botar a mão é como se eu estivesse quedando diante do Senhor, reconhecendo a minha identificação com aquele que está sendo oferecido pelo Senhor, tá? Verso 5. Depois imolará o novilho perante o Senhor, ó. E os filhos de Arão, sacerdotes, apresentarão sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da... Então, possivelmente, tinha uma bacia que aparava o sangue, o sacerdote pegava esse sangue que tinha salpicado em quem oferecia, pegava e aspergia sobre o altar. Ok? Esse é o rito que está sendo apresentado aqui. Verso 6. Então, o que está oferecendo, explorará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. Vamos aqui olhar agora aqui esse processo. Olhe para mim para você compreender. Então, o cidadão chegou com a oferta, ele bota a mão na cabeça do bicho e sacrifica esse bicho diante do Senhor. O sangue salpica em quem? Em quem sacrifica. Cai em algum local, algum recipiente, que o sacerdote pega e vai aspergir sobre o altar, que é o altar onde está sendo queimado, será queimado o bicho. Quem prepara o fogo para o altar é o sacerdote. E ele tem um dever de deixar o fogo queimando o tempo todo. Não pode apagar. Tem que ter lenha o tempo todo. Tanto é que mais adiante você vai ver que Deus estipula um grupo específico para cortar a lenha, porque era muita lenha. Você imagina o povo de Deus todo ofertando? Haja lenha, não é não? Então o sacerdote não dava conta. Ele tinha que estar lá preparado. Agora a questão é, por que o fogo não pode apagar? Porque diante de Deus sempre terá um fogo queimando o holocausto. Ou seja, nunca haverá um momento em que o povo de Deus esteja diante dele sem sacrifício. Tem sempre alguma coisa queimando. Ou seja, não há um só momento na nossa vida que a gente esteja fora da mediação de quem? De Cristo. Impossível. Sempre fogo queimando. Agora você imagina aquela população, mais de 1 milhão de pessoas trazendo oferta. Esses homens trabalhavam muito. Trabalho era tanto que foi uma tribo só para isso e tinha turno. Porque se fosse um só, morria. E ele só trabalhava 20 anos, dos 30 até os 50. 20 anos de duro serviço. Por quê? Porque era um serviço duro, pesado. Prosseguindo. Volte os olhos aí, por favor. E verso 5 ainda. Apresentarão sangue às pés de nossos retós, que está diante da porta da tenda da coração. Então ele esfolará o holocausto e cortará os seus pedaços. 6, 7. E os filhos de Arão, sacerdote, porão fogo sobre o altar, em ordem, lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Então, sacrificou o bicho, arranca o couro, guarda o couro, você já vai ver para que vai servir o couro, e divide o bicho todo e apresenta ao sacerdote. O que é que eu vou fazer com as entranhas, irmão Roger? Sarapatel? Não. Eu vou lavar as entranhas, porque são sujas, e vou apresentar as entranhas lavadas ao sacerdote. Então, todo o bicho é oferecido. A única parte que não é queimada é o couro, porque é a parte preciosa. Essa parte fica para o sacerdote, como paga do seu trabalho. Uma parte. E o que é que ele vai fazer com o couro? O que é que você faz? A mesma coisa que faz hoje. Você vai curtir o couro, você vai usar para outro fim, você vai vender. Então aquele sacerdote, ele está trabalhando e está ganhando. Quem ordenou isso? Deus. Agora abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 5. Veja como Paulo entendeu isso. Abriram? 1 Timóteo 5,17.
sacerdote está trabalhando e está ganhando. Quando oferece animal, ele fica com o quê? Com couro. É a parte mais preciosa. Então a melhor parte vai para o sacerdote. Devem ser considerados merecedores de dobrado honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não abordastes boi enquanto pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu quê? Salário. Então, de onde é que Paulo tirou isso? Lá do Antigo Testamento. Então, o sacerdote no Antigo, o presbítero no Novo, tem direito a receber pelo seu trabalho. Agora abre a Bíblia aí em Gálatas capítulo 6. Por favor. Vamos ver outro princípio aqui estabelecido. 6:6. Abriram? Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, né? Então, se eu estou recebendo coisa boa de Deus, então eu vou abençoar com coisas boas aquele que está sendo instrumento de Deus para me abençoar espiritualmente. Ficou claro? De onde é que vem esse princípio? Do Senhor lá em Levítico. Aí você vai ver. Porém as entranhas, verso 9, as pernas, o sacerdote as lavará com água, queimará. Tudo isso sobre o altar. Agora veja, é holocausto, oferta queimada de aroma agradável a quem? Ao Senhor. Alberto, aqui, irmão, o microfone para ele, por favor. Bom dia. Bom dia, filho. Pastor, considerando que a tribo de Levi ela foi, digamos assim, distribuída nas demais tribos, e esses ofícios, eles eram de sua competência. Perfeito. E todo esse trabalho referente, por exemplo, ao holocausto descrito aqui no capítulo 1, ele era centralizado ou ele era descentralizado entre as tribos? Porque sendo centralizado, ver toda a população ficaria inviável ou não? Teoricamente, sim. Mas, lembra, primeiro, a tribo Levi não recebeu herança porque sua herança era o Senhor. Então, eles receberam cidades nas diversas tribos. Qual é o fim disso? Para que o povo lembrasse sempre que tem um representante dele no meio do seu povo. Por quê? Porque o templo ficou localizado onde? Em Jerusalém. E o povo afluía para lá sempre que tinha as festas. Então, essa prescrição, ela deveria acontecer no templo, que foi o local que Deus estabeleceu. Ok? Tanto é que alguém diz assim, chegou o dia da festa de oferecer, eu estou longe, o que é que eu faço? Aí tinha as pressões, se estiver longe, vende o que tem, leva, e tem detalhes específicos para quem estiver longe, a fim de que possa chegar. E aí você tem um livro dos Salmos e os Cânticos de Romagem, que aponta exatamente para esse momento em que o povo se dirige a Jerusalém para a adoração. Então, a adoração ela era centralizada. Agora veja que coisa interessante, né? Quando Cristo se encontra com a mulher samaritana, João capítulo 4, a mulher pergunta para ele, onde é que eu adoro? Aqui ou em Jerusalém? Porque lembre que quando o reino foi dividido, criou-se um templo para o reino do norte, para rivalizar com o do sul. Que Deus abominou, inclusive, né? Então adora aqui em Samaria ou adora em Jerusalém? Aí Cristo agora expande para dizer o quê? Não é mais em um lugar específico. Mas Deus procura aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e em... Então está para além de Jerusalém. Mas o foco era centralizado em Jerusalém mesmo. Por isso que o trabalho era difícil. Isso estava presente, inclusive, na época que Jesus encarnou. Porque lembre que a prima de Maria, Isabel, era casada com um sacerdote, Zacarias. E a Bíblia diz que ele entrou no turno dele. Então, o serviço do culto estava sendo realizado, inclusive, à época do Senhor Jesus Cristo. Então, era tudo centralizado. Ok? Beleza? Mais alguma pergunta, irmãos? Estão entendendo até agora? Então, recapitulando. Minha vida toda é do Senhor. Eu vou diante do Senhor trazendo aquilo que me custe. Ninguém pode chegar diante de Deus de mãos o quê? Vazias.
Minha responsabilidade diante do Senhor. Eu boto a mão na cabeça, eu sacrifico. O sacerdote que faz essa mediação, toma aquilo que foi ofertado e apresenta ao Senhor queimando. Tem que queimar tudo. Qual é a única parte que não era queimada? O couro, que ficava para quem? Que era destinado ao pagamento do sacerdote. A grande questão é, Deus aceitou esse sacrifício? Aí a resposta está no final do verso 9. Porém, as entranhas e as pernas do sacerdote levará, queimará tudo sobre o altar. Agora veja, é holocausto. Oferta o quê? Queimada. De aroma o quê? Agradável ao Senhor. Entenderam? Beleza? Agora vamos para Romanos capítulo 12, verso 1. Paulo, o apóstolo, com essa visão da glória de Deus e da obra da salvação que ele realizou, está tão maravilhado, que ele dá um brado de glória a Deus, que está no verso número 11, capítulo 11, 33 a 36. Ó, profundidade da riqueza, não é? Dá esse brado de alegria e de louvor a Deus. Logo em seguida, qual é a percepção que ele tem? Se eu estava perdido e fui salvo pelo Senhor de modo tão maravilhoso, o que devo trazer a Deus? O quê? Uma oferta. Reconhecendo que eu sou dele e tudo que tenho é dele. Aí o que é que inicia o capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas o quê? Ou seja, sempre por mediação, nunca sem mediação, fogo sempre aceso, sempre com mediação, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável. Então o salvo, ele diz, Senhor, eu fui salvo. O que eu vou fazer agora da minha vida? O apóstolo Paulo teve 2 momentos que ele se encontrou com o Senhor que ficaram registrados no livro de Atos. O primeiro momento foi da sua salvação, que até o povo conta, né, que ele caiu do cavalo e não sei o quê. Eu já li aquele texto, nunca vi o cavalo na cena. Né? Tem gente que vê até pregação, e Paulo caiu do cavalo e foi convertido. Não tem nada de cavalo, viu? Ele encontrou-se com o Senhor na sua glória e foi impactado por aquilo, ficou cego. Caiu no chão, em adoração, não tem outro jeito. Então esse foi o primeiro encontro. Senhor, aí ele perguntou, quem és tu, Senhor? Primeira pergunta que ele fez. Saber quem Deus é. Quando eu sei quem Deus é, por revelação dele, eu entendo quem eu sou. Isso é muito sério e importante na sua vida, tá? Você quer saber quem você é? Olhe para Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais conhecerá de si mesmo. Então a primeira pergunta é de Paulo. Quem és tu, Senhor? Quando Deus respondeu, ele entendeu quem ele era. O segundo encontro que tem foi a seguinte pergunta. Que fazer, Senhor? Quando eu sei quem Deus é, a segunda pergunta mais importante é o que é que o Senhor quer que eu faça? Que revela obediência. Então, não é só saber quem Deus é. Tem que dar o passo seguinte, que é qual? O que é que Deus quer que eu faça? Paulo está dizendo isso. Agora que você sabe quem Ele é, portanto você sabe quem você é, o que Ele fez por ti, o que você tem que fazer agora? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Oferte-se a Deus. Sua vida é dele. Nossa vida é dele. Interessante, irmãos, que essa ideia de ser agradável, ela está em contraponto com outros eventos da Escritura. Por exemplo, quando você tem Caim e Abel oferecem sacrifício. Qual é agradável a Deus? A Bíblia diz lá, ao ponto ou ao passo que de Caim não se agradou, mas se agradou de Abel. Então veja, a questão
não reside em outro local que se não for a graça de Deus. Ele me diz o que fazer, eu faço, mas é pela graça dele que sou aceito. Então eu tenho que ter muito cuidado com relação a isso. O que fazer? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício o quê? Vivo. O animal vinha vivo? Santo. Não podia ter defeito, tinha que ser macho. E uma vez que ele fosse sacrificado, quando ele fosse queimado, subia o cheiro de quê? Aroma o quê? Agradável a Deus. Tá bom? Alguma pergunta? Alguma colocação? Isso vale, queridos, para os 3 tipos, né? Gado graúdo, gado miúdo e também para a oferta de aves. É o mesmo procedimento, logicamente que adequando ao tipo de animal. Por exemplo, na ave você tinha que destroncar o pescoço, mas não podia separar. Tirava as penas, tirava tudo e sacrificava também ao Senhor. Dito isto, queridos, abra sua Bíblia aí, por favor. Em Deuteronômio, 2 textos. 33. Deuteronômio 33. Verso 10. Diz assim, ó. Ensinou os teus juízos a Jacó. Aqui ele está proferindo as bênçãos, né? As bênçãos de Moisés antes da sua morte. Ensinou seus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas, ó, cheiro agradável. E holocausto sobre o teu quê? Altar. Então, é como se Jacó tivesse sido encontrado favorável diante de Deus, tanto que ele aspirou e foi agradável. Agora vamos para Salmo 51, livro dos Salmos. Lembra do contexto do Salmo 51? Davi pecou, foi confrontado por Natã, profeta, e ele é conduzido à confissão do seu pecado. E ele está muito abalado. Por quê? Porque ele viu que foi encontrado no seu pecado e ele está triste. Ele está pedindo que Deus esconda o rosto dos seus pecados, tá? Mas finalmente, depois de feita essa confissão, no verso 18, vou ler a partir do 18, diz assim: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Agora 19, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão o quê? Então, quando eu venho à casa de Deus para cultuá-lo, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? É a pessoa dizendo: você gostou do culto? Ou a Deus se ele se agradou? É uma pergunta sincera, tá? É a pessoa se ela gostou do culto, ou a Deus se ele se agradou? Resposta. Mas se a gente virar os polos e colocar o culto tendo o homem como centro, a pergunta sempre será esta: você gostou? Por exemplo, gostou da pregação? Meu filho, se o pastor pregar sobre o seu pecado, acho que a pessoa vai gostar? Não vai gostar, não. Ela pode até saber que precisa, que tem que ouvir, mas no fundo. Mas Deus trabalha e ela diz: ô Senhor, foi bom, foi duro, né? Algumas pessoas saem e dizem: ô pastor, o Senhor me bateu hoje dos pés à cabeça, né? Apanhei, foi pesado hoje. Eu disse: mas teve graça? Ou só foi lei? Não, teve graça, teve provisão. Eu apanhei, mas Deus me levantou por sua graça.
Então, o culto é prestado a Deus e Ele que tem que se agradar. Por isso eu tenho que me preparar em Cristo do melhor modo possível. Inclusive, sabedores que somos, que tem o dia do Senhor, eu tenho que até me preparar no dia anterior da melhor forma para vir para a casa de Deus. Que domingo é o dia do Senhor, então eu preparo o meu espírito para isso, meu corpo, para estar da melhor forma. Entenderam, irmãos? Então eu não chego aqui para oferecer o cansado, o que sobrou da festa de exterior, aquela laxa, aquela bagaceira toda. Aí eu trago aqui, ô Senhor, me restaura. Não, meu filho, é o melhor. O melhor. Agora, por que isso? Porque Ele, Deus, deu o melhor. Foi que Ele deu? Seu Filho. Unigênito. Sem mácula. Sem pecado algum. Nada se achou nele. Puro. Santo. Tanto é que quando anuncia, disse, olha, o ente santo que está dentro de você, quando é anunciado a Maria, o ente santo, tem o melhor. Então eu devia entender isso. Você também deveria e procurar dar a Deus o quê? O melhor. Não o resto. Não o resto. Algumas aplicaçõezinhas para a gente, tá? Entendeu aqui tudo direitinho? Tem pergunta? Então, primeira oferta voluntária das 5, 2 são voluntárias. A primeira voluntária é todo o meu ser, tudo que tem é de Deus. Por isso eu estou trazendo o melhor gado aqui, Senhor, para te oferecer. Que seja agradável a ti. Me identifico com Ele, com a morte dEle, tudo para o Senhor. Lições. Primeiro, não se apresente diante de Deus sem um coração transformado pelo Senhor. E esse coração tem que ser um coração grato a Deus. Então, se você não entender o que Deus fez por você, sendo o que Ele é, e sendo você o que é, você não vai ter gratidão. E, infelizmente, muitas vezes, as pessoas têm uma noção errada, distorcida, como se Deus fosse devedor. Ele não é, meu filho. Se fosse botar na conta mesmo, nós que deveríamos. Então, lembre disso. Segunda coisa, muito importante, querido irmão. Lembre-se sempre que nesta voluntariedade você tem que fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. E não com o que você acha que é certo. Ok? Então, cuidado com essas motivações, que são até sinceras, mas são erradas. Geralmente, eu estava até conversando com o Roger algum dia atrás, né, falando sobre música, e a gente comentando, uma coisa que eu acho que é até comum, né? Não deveria ser. A pessoa vai cantar, ele diz, não canto tão bem não, e tal. Mas é para Deus. Aí ela não ensaia, ela não se prepara, ela não treina. Aí o pastor também não prepara o sermão, traz de qualquer jeito. Aí o irmão também não se prepara. É um show de despreparo. Então, quando a gente vai chegar à presença de Deus, há de se ter uma preparação, um esforço pessoal de dedicação ao Senhor. Agora lembrar o detalhe. Nosso maior esforço nunca será suficiente para atingir a perfeição exigida pelo Deus. Por isso que todo o nosso esforço tem que ser mediado por quem? Por Cristo. Pense nisso, tá? Eu vou fazer todo o esforço, mas o maior esforço nunca será suficiente para a perfeição do Senhor. Por isso que eu preciso estar sempre com fogo aceso. Mediado. Por quem? Por Cristo. Então, cuidado para você nesse esforço não se orgulhar e achar que você pode chegar diante de Deus e resolver o problema. Não é assim. É por causa de Cristo.
Por isso que ele pode aspirar e dizer o quê? É agradável. Não é por causa de mim. Bote o melhor perfume, a melhor roupa, o melhor sapato. Mas se não for com Cristo, não adianta. Sempre mediado. E eu quero finalizar dizendo o seguinte para você. Quando nós olhamos para a cruz do Senhor Jesus Cristo, vemos que ali o sacrifício voluntário foi oferecido. E não foi o nosso, foi o dele. E isso foi um grande testemunho que me leva a ter pesar por causa do meu pecado, não dele, mas ao mesmo tempo alegria por saber que na morte dele nós temos vida e vida em abundância. Por saber que na morte dele as nossas ações aqui feitas nele são agradáveis ao Senhor e que somos fortalecidos para que dia a dia busquemos ao Senhor e andemos como uma oferta viva, um sacrifício agradável ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, meu filho, e que sua vida seja uma vida de oferta a Deus.